Fala galera, aqui é o Maurício Maximino, estamos de volta, estamos a pé, estamos no bairro da Liberdade, em São Paulo. Então eu estou aqui na Ponte da Liberdade, onde geralmente o pessoal faz ponto de encontro. Ali tem um tori dizendo que a partir daquele ponto o local é sagrado. E a gente tem aqui a rua onde começam as lojas desse bairro aqui. Então vou aproveitar a minha estadia para falar sobre imagens e sentimentos. A filosofia chama paixões coisas que você sofre. Então se você é atraído por alguma coisa, você tem uma paixão por aquilo dali, você tem uma queda. E hoje tem muitas coisas sedutoras, né? Aqui é um lugar que vende bastante bagulhada. Esse tipo de produto, né, é fruto de uma imagem produzida. E aí qual o problema dessas coisas? Deixa eu contar uma história que está registrada lá na República de Platão. Leôncio, filho de Aglaion, estava voltando do Pireu. O Pireu é uma parte mais baixa ali de Atenas. E ele estava voltando para casa, para dentro da cidade, né? A cidade era murada. E ao redor dos muros, ele tinha visto alguns cadáveres ali. E aí ele estava com curiosidade, né? Ele não queria ver. Ele não queria ceder, na verdade, a essa paixão. Na teologia cristã, inclusive, a gente chama isso de concupiscência dos olhos. Enquanto ele andava, mais e mais corpos iam sendo vistos por ele ali. E aí, de repente, ele se cansa e se rende à paixão. Ele se refere a essa paixão como gênios do mal. E ele diz: vamos lá, gênios do mal, se saciem desta visão. O Leôncio é vencido por essa paixão. Nós vivemos numa sociedade que nos ensina a reproduzir esse tipo de imagem. Nos tornamos uma imagem também a ser comprada. Essas imagens, essas coisas nos atacam, como eu falei no início, e nos causam uma paixão. Essas paixões vêm pelos sentidos. Essa relação dos sentidos com a filosofia diz que os sentidos são enganosos. E de fato são enganosos. Por exemplo, a minha casa é de madeira. No calor ela vai se dilatando e no frio ela se contrai, ela faz vários barulhos ali, e esses barulhos parecem com um monte de coisas diferentes, ou seja, o meu sentido da audição, ele me trai. Da mesma forma que a visão, a gente pode ter visões de vultos, pode ter delírios, etc, etc. Os sentidos não são confiáveis. Essas paixões que nos chegam pelos sentidos, essas paixões modernas, né? Desejo de compra, desejo de ser. Quando eu falo desejo de ser, eu me refiro ali ao status nas redes sociais. Na verdade, a maioria das pessoas só reproduz uma mesma mensagem, um mesmo estilo que está sendo vinculado. Então, aquilo que entra pelos sentidos deve ser motivo de desconfiança, como sempre foi para o Leôncio na história que eu contei. Tanto que ele chama tudo isso de gênios do mal, ou seja, isso é uma coisa que não nos faz bem. Há alguma coisa que lhe causa paixão, isso passa a ser algo insaciável, visto que os sentidos nunca se saciam. Eles foram feitos para continuar sentindo o tempo inteiro, doses cada dia mais fortes. É sempre bom a gente tomar cuidado com aquilo que nos causa paixão, vontade de seguir, vontade de nos revoltar, mas cabe ao ser humano fazer uma exigência, fazer um critério, porque nós não somos só paixão. Se a gente cede a esse tipo de coisa, nós ficamos presos a um mundo imagético, a uma rede de imagens que pertencem a um grupo de pessoas que só se comunica por aquele tipo de imagem. A estética vira uma só, a cor vira uma só, né? Tudo fica monocromático ou monocrático, né? Se a gente levar em consideração outras coisas, né? Kratos vem de governo, né? De domínio, ou seja, só há uma forma de ser feliz, só uma forma de ser bonito, e a gente perde essa pluralidade que é o ser humano. E eu reflito muito sobre essas coisas, principalmente quando estou aqui na Liberdade, porque quando eu olho para os kanjis e leio as letras, né, japonesas, chinesas, coreanas que tem por aqui, isso é uma imagem, e essa imagem fala com um tipo de sociedade, o tipo de sociedade que tem nesses três países, né? Ou nas áreas de influências deles. De certa forma, eu compartilho dessa mensagem, desse código. Então isso me faz pertencer a esse tipo de comunidade aqui. Contudo, esse meu pertencimento é um somatório. Eu não digo que uma é maior que a outra. É muito triste quando a gente vê, por exemplo, o clickbait, que foi o estupro culposo, e em seguida, ou na mesma semana, as eleições dos Estados Unidos. Coisas que todo mundo que pegou esse vírus da democracia quer ter uma voz, quer mostrar que está dentro desse imagético, reproduzindo um vozerio que não é nosso. Contudo, eu não condeno quem vive preso a essas imagens.
porque dada a complexidade do mundo, muitos adorariam ser vítimas desse mundo, visto que alcançar a individualidade ou o poder de criar sua própria imagem e se impor diante dessa monocromia, realmente é muito difícil. A vida é pesada demais para quem não reflete, para quem não tem conhecimento ou para quem não foi liberto, seja pela conversão em Cristo ou qualquer outro tipo de pensamento religioso. Realmente é muito difícil. Por essa razão, não julgo mal quem faz essas coisas. Mas toda vez que você for se apaixonar por alguma coisa que você viu na internet, que você viu na rua, não compre facilmente, não traga para si. Aquilo não chegou para você segundo a sua própria arbitrariedade. Aquilo foi mostrado a você porque você mostrou anteriormente que pertence a um tipo de código ou que se importa por um tipo de código. E esse código vai te alimentar a vida inteira, para que você continue saciando a sua paixão e se torne viciado em um mundo construído por outras pessoas. Pessoas essas que, de fato, não se importam com você e não estão nem aí para a voz que elas mesmas dizem te dar. Beleza? Obrigado por assistir. A gente volta no próximo vídeo. Valeu!